Bom dia, caras amigas e caros amigos. Acompanhe a sala de visitas. Com muito prazer que hoje recebemos o diretor do jornal Hoje Macau, o senhor Carlos Moraes José. Ele é também antropólogo e autor de vários livros. E então a gente hoje vai fazer uma perspectiva sobre as obras literárias da China e esse intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso espaço de papo do Grupo de Mídia da China. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E vamos começar por seu vínculo com a China. O interesse do senhor pelo país oriental nasceu na década de 80 e já mora em Macau por cerca de 30 anos, mas em uma entrevista o senhor também disse que muitas pessoas, apesar de viverem aqui, não percebem nada da China. E no seu caso, como avalia seus conhecimentos sobre a China e por quê? Bom, quando disse isso, estava-me a referir, nomeadamente, a pessoas que vêm do meu país, de Portugal para Macau, e que adotam um estilo de vida que pouco se relacionam com, digamos, o meio que os circunda, e basicamente reproduzem os mesmos estilos de vida e os mesmos valores que trazem da Europa, portanto, que não, pouco se integram neste meio ambiente aqui de Macau, portanto, estava-me a referir basicamente a essas pessoas. Quanto a mim, eu mais ou menos há 35 anos que leio sobre a China, estudo sobre a China e acho que sei muito pouco. Acho que a China é uma espécie de um continente em que nós pomos o pé e vemos uma parte, mas é muito difícil compreender o todo. E porquê? Porque a história da China é muito longa, é muito rica, a cultura da China também é muito longa e também é muito rica e é difícil, e as suas bases são bastante diferentes da cultura europeia, no sentido em que a cultura europeia tem basicamente duas influências, a influência greco-latina e depois judaico-cristã, enquanto que a China tem outro tipo de base cultural que a informa, portanto, e que a forma, e que forma os chineses e a sua cultura. Portanto, é sempre difícil para um ocidental, depois também há a questão da língua, não é? De compreender a língua, ou as línguas, se quiser, porque na China não há só uma língua, não é? A compreender a escrita, portanto, que é diferente também, não é romanizada, é uma escrita de outro tipo, que também nos torna mais difícil o acesso. Portanto, eu acho que sei muito pouco, apesar de há 35 anos me interessar sobre a China, estudar temas relacionados com a China. Sou um bocadinho como o Cristóvão Colombo quando chega à América e desembarca e não sabe onde está, quer dizer, e olha para aquele povo e para aquelas coisas e não compreende. Pronto, ao longo do tempo fui aperfeiçoando, fui tentando estudar mais, fui tentando saber mais sobre este povo que me rodeia aqui em Macau e pronto, mas sei muito pouco, é preciso várias vidas para compreender as coisas de outra maneira, de uma maneira muito mais profunda. Uhum. O senhor já mora em Macau, de fato na China, por 30 anos, e essas últimas 3 décadas foi o período em que a China cresce mais rápido. O senhor viajou muito pelo interior da China e tem algo específico sobre este momento veloz que desperta mais seu interesse da sua observação? Eu tive o privilégio de poder assistir a essa mudança toda, porque eu quando cheguei a Macau em 1990 e fui à China pela primeira vez em 1990, a Cantão, Guangzhou, a China não tinha nada a ver com o que é hoje. Ou seja, é uma China totalmente diferente. Eu acho que este movimento de crescimento que houve na República Popular da China é algo único na história da humanidade. E o que mais me impressiona é a capacidade de elevar o nível de vida das pessoas num tão curto espaço de tempo. Ou seja, eu assisti ainda a uma China quase sem recursos, quase sem automóveis, quase pessoas andavam todas de bicicleta, vestiam quase todas de igual e de repente em 20 anos, em 30 anos, nós assistimos a uma ascensão brutal da classe média chinesa. Vemos a China mudar totalmente, vemos pessoas que saíram da pobreza para passar para uma vida melhor, não é? De uma forma que foi única, penso eu, que na história da humanidade. Nunca na história da humanidade houve um salto tão rápido, digamos, de uma situação para outra, como a China conseguiu fazer nestes 30 anos, desde a abertura económica. E isso é aquilo que de facto me impressiona mais e que eu gosto mais de ver neste processo. É
elevação do nível de vida das pessoas, que foi brutal nestes anos. Embora haja outros aspectos que são super importantes, como, por exemplo, a construção das infraestruturas de transportes, os comboios, é muito importante para unir a China, para tornar a identidade nacional mais forte, para as pessoas poderem comunicar melhor, andar de um lado para o outro, conhecerem-se melhor, para a China ela própria se conhecer melhor, porque há muitas Chinas, como sabe, não é? Portanto, há diferenças dentro da China muito grandes. E eu acho que tem sido fantástico. E agora, ultimamente, também tenho apreciado a lucidez do presidente Xi Jinping quando compreende que o grande desafio da China é precisamente não permitir que a riqueza seja mal distribuída, que uns fiquem extremamente ricos e que outros continuem pobres. Portanto, esta necessidade de repartir a riqueza, de distribuir melhor a riqueza, para mim também é um dos pontos mais importantes dos últimos anos, e o combate à corrupção são um dos pontos mais importantes, porque, claro, que quando há privatizações de empresas, quando há um crescimento económico brutal, a corrupção é inevitável e aparece sempre, e pode matar ou pode pelo menos prejudicar seriamente o desenvolvimento do país. E nesse sentido o combate à corrupção também parece-me que foi fundamental, por dois motivos: por motivo económico, por um lado, para não prejudicar o Estado e não prejudicar as pessoas, os cidadãos, e por outro lado, para mostrar a vontade política dos dirigentes chineses de proceder a uma melhor distribuição e uma mais justa distribuição da riqueza que a China vai produzir. Sim, porque é para Sim, porque para... Agora podia não me calar, podia começar a falar da questão agrícola, como é que tem sido feito, da questão industrial, aliás, da transformação da questão industrial de uma sociedade, digamos, da fábrica do mundo a uma sociedade mais voltada para as novas tecnologias. Podia falar de milhares de coisas, não dá tempo aqui porque a China é imensa e estes 10 anos, estes 30 anos foram fantásticos, brutais mesmo. Sim, 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 porque para um país como China, socialista, sistema socialista, é fundamental realizar uma prosperidade comum, essa ideia é essa. E ao longo dos anos, o senhor tem se dedicado a traduzir e apresentar as obras chinesas para o mundo lusófono, priorizando os clássicos da cultura chinesa. Podia contar um pouco este projeto e sua expectativa? Sim, portanto, minha editora tem tentado fomentar a tradução dos clássicos chineses, porque me parece que é fundamental para as pessoas que querem conhecer a China e querem conhecer a cultura chinesa, que tenham primeiro uma abordagem dos clássicos, mas tem que ser uma abordagem acompanhada, portanto, acompanhada de notas, acompanhada de explicações, porque não basta simplesmente traduzir literalmente o que lá está escrito, porque senão ninguém compreende realmente, devido às diferenças culturais. Portanto, é preciso explicar, digamos, as traduções. Porquê? Ora bem, vamos lá ver uma coisa. Portanto, desde há 500 anos, digamos, desde a dinastia de Zhou, se quisermos, depois, desde há 500 anos antes de Cristo, que Confúcio nasceu e que criou, digamos, a sua doutrina, o seu pensamento, que esse pensamento tem sido fundamental, não só para a China, mas para todo o Extremo Oriente, assim, digamos, para a China, para a Coreia, para o Japão, para o Vietnã e para outros países que, de algum modo, foram influenciados pelo confucionismo. E o confucionismo é fundamental para compreender o povo chinês, como o cristianismo é fundamental para compreender o povo europeu. Não quer dizer que todos os europeus sejam cristãos, nem quer dizer que todos os chineses sejam confucionistas. No entanto, tanto o cristianismo como o confucionismo deram uma base de valores que toda a gente mais ou menos segue. Toda a gente mais ou menos segue algumas exceções. Portanto, se nós queremos compreender a China hoje, ontem e amanhã, melhor, ontem, hoje e amanhã, nós temos forçosamente que compreender as ideias do confucionismo, penso eu, na minha opinião. Do confucionismo e de outras doutrinas que eventualmente surgiram na China, como o legalismo, por exemplo, no tempo do primeiro imperador. Também é importante compreender a oposição entre estes dois tipos de pensamento, um pensamento estatal e um pensamento mais, digamos, universalista, como é o confucionismo. E perceber como é que isso evoluiu ao longo da história da China, como é que foi importante em cada dinastia, como é que cada dinastia geriu, digamos, este conteúdo cultural.
tudo isto nos leva à China de hoje, independentemente da influência que a Europa depois teve a partir do século XIX na China, nomeadamente com a introdução da ciência e do marxismo, por exemplo. No entanto, a China ainda é e continua a ser e vai continuar a ser, digamos, uma sociedade e uma cultura de base confucionista, o que não tem problema nenhum, porque os conceitos confucionistas que predominam, como o respeito pelos mais velhos, como o cultivo de si mesmo, como a necessidade de respeitar os outros, de entender que os outros são parte integrante de nós, que nós não podemos viver sem eles, portanto, o combate ao egoísmo, tudo isso, se calhar, são coisas que provavelmente também vão ser exportadas agora para o Oeste. Ou seja, reparemos que o Oeste exportou muita ideologia para o Leste, ou seja, para a China e para os outros países. Vendemos muito bem a nossa cultura. A China vendeu muito bem as suas mercadorias, mas não vendeu a sua cultura. Uhum. A China não conseguiu, digamos, espalhar a sua cultura para o Oeste, como o Oeste conseguiu espalhar os seus valores através de Hollywood e através de outros mecanismos para o Oriente. Portanto, eu penso que é importante para as pessoas ocidentais, nomeadamente lusófonas, que entendem português e que se interessam pela China e pelo mundo contemporâneo, que leiam e que tenham acesso à cultura chinesa clássica, que é onde está a base disto tudo. Uhum. E neste livro, além de uma tradução, e o senhor poder trazer também as análises, muitas anotações para explicar bem essas ideias e combinando com esses pensamentos modernos da China. Sim. Sim, eu faço isso nos meus livros, por exemplo, neste momento estou num processo de traduzir os 4 livros do neoconfucionismo, portanto, da Xue, Zhongyong, Lu Yun e o Mengzi. Ora, já traduzimos o da Xue e o Zhongyong. Nessas duas traduções, se reparar nos livros, eles estão cheios de notas, e notas que remetem exatamente até para situações contemporâneas, sei lá, explicando, por exemplo, como é que o confucionismo não foi querido de Mao Zedong num determinado momento da Revolução Chinesa, porque é que foi preciso, digamos, criticar o confucionismo, como é que o confucionismo depois é novamente recuperado agora, a partir dos anos 90, mais ou menos, como há hoje filósofos em Pequim que têm uma leitura contemporânea de Confúcio, como Chen Lai, por exemplo, um filósofo que esteve aqui em Macau a fazer uma conferência sobre Confúcio. Portanto, tudo isto é importante nós irmos, e também não só, e também comparando o pensamento chinês com aspectos do pensamento ocidental, antigo ou moderno, não interessa, antigo, por exemplo, grego, por exemplo, há pontos comuns, ao fim e ao cabo, Confúcio viveu mais ou menos na altura de Sócrates, um bocadinho antes, portanto há pontos comuns que vão surgir, embora haja muitas diferenças, e também é interessante ver essas diferenças para percebermos os caminhos que cada cultura seguiu na sua apreensão do mundo. Portanto, vem desde aí, que vem desde a Grécia, que vem desde a China Antiga. Os caminhos que cada cultura vai seguir, aquilo a que dão importância. Quais são as coisas a que dão importância? E depois também há outro aspecto que eu queria salientar, é que o Ocidente tem tido uma visão da China muito romântica, por assim dizer. Sim. E o livro, por exemplo, em português, existem para umas 15 traduções do Dao De Jing. Ok? Mas, quer dizer, eu já não preciso mais de traduções do Dao De Jing, já tenho traduções que chegam do Dao De Jing, já não aguento mais, e todos os anos sai outra, porque cada um que se começa a interessar pela cultura chinesa resolve traduzir o Dao De Jing. Ora bem, há muito mais para traduzir, há muito mais, portanto, e sobretudo o confucionismo tem sido mal visto, porque às sensibilidades ocidentais o taoísmo é muito mais atraente. Porquê? Porque fala do indivíduo, não é? Porque o taoísmo vem dizer, não, isto é o indivíduo que tem que se melhorar, que tem que se fortalecer, que tem que procurar, etc, 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 enquanto que o confucionismo fala da sociedade, fala do coletivo, fala da importância do coletivo. E para o ocidental, obviamente que o taoísmo é mais atraente imediatamente. Eu vou para uma montanha refletir sobre não sei o quê, tudo isto é muito bonito. Eu vou cumprir os meus deveres sociais, vou ser respeitador, vou dizer não sei o quê. Isso é uma chatice. Portanto, nós temos que ver, temos que saber
saber traduzir, por assim dizer, os valores chineses de forma que os ocidentais os compreendam, digamos, de uma forma mais holística e não de uma forma tão particularista como fazem normalmente. Uhum. E o senhor tem um novo livro, tem um título de 9 pontos na Bruma, e o senhor vê a China também, como se diz já, como uma coleção de enigmas. E será que tal sensação de mistério, seja romântico, seja às vezes de um preconceito, de um medo, atrapalha um pouco o entendimento correto, adequado de outros povos sobre a China? Sim, claro. Eu penso que sim. O título do meu livro é retirado de um verso do poeta da dinastia Tang, Li He, portanto, que ele pergunta o que é o Império do Meio, visto de longe o que é o Império do Meio, o que é o país do meio, Chongguo. E ele responde 9 pontos na bruma. Eu sempre gostei muito desta ideia. Porquê? Primeiro porque o 9 é o número que representa a totalidade no pensamento chinês. E, portanto, ao dizer isso, ele está a falar do mundo, no fundo está a falar do Tianjia, portanto, baixo do céu, não é? O conceito de tudo sobre o céu. Portanto, de China, tudo sobre o céu. E depois, a questão de ser na bruma, para mim, pronto, que sou ocidental, que não cresci nesta cultura, obviamente que há sempre um nevoeiro que me surge à frente dos olhos cada vez que eu tento entender a cultura chinesa, cada vez que eu tento perceber mais em profundidade os valores da cultura chinesa. Portanto, é um bocado uma posição de humildade também, de dizer, bom, eu estou a olhar para ali, estou a ver uns pontos, mas estou a ver, mas tudo isto é na bruma, quer dizer, não estou a dizer verdades, estou a dizer aquilo que neste momento me parece ser possível dizer. Não quer dizer que esteja, não são livros de ciência, eu não faço ciência. Enfim, exprimo o meu saber, aquilo pouco que sei, vou exprimindo nos meus livros. Mas não são livros científicos, e sei que aquilo que eu estou ali a dizer, provavelmente daqui a uns anos pode ser perfeitamente ultrapassado e dito de outra maneira. Agora, o que eu tenho de fazer é escavar um bocadinho, não é? É tirar um bocadinho da terra para as pessoas verem o que está lá em baixo, para as pessoas também se poderem interessar. No fundo, os meus livros é mais para estimular as pessoas a interessarem-se por si mesmas e não considerarem que estes livros são definitivos ou que dizem tudo, ou assim. É mais um estímulo para as pessoas irem por elas, depois ler outros livros, procurar mais noutras línguas, porque infelizmente em português há muito pouca coisa sobre a China, mas é isso. Portanto, o meu objetivo é, no fundo, lançar as sementes para a terra e esperar que depois elas cresçam de modo próprio. Uhum. E o senhor acredita que a cultura realmente pode ajudar a aproximar as pessoas, as culturas, as civilizações e os países? E como pode aproximar mais? Sim, eu acredito, eu tenho quase a certeza que a cultura aproxima as pessoas, não as afasta. A literatura, as artes, o cinema, todas as expressões artísticas e culturais, num contexto, seja esse contexto artístico ou universitário ou académico, ou seja o que for, eu penso que aproximam sempre as pessoas e aproximam mais as pessoas do que os negócios. Uhum. Ou seja, um negócio não tem face, um negócio é entre duas empresas, é uma coisa. Ok, eu compro-te bicicletas, vendo no meu país, que quero lá saber de ti. Quero é as bicicletas, não é? Eu quero é que tu me vendas bicicletas, não tenho nenhum interesse na tua pessoa, nem sei se ela existe, nem me interessa. Amanhã és tu, mas amanhã é outro que te substituiu nessa fábrica ou nessa empresa. Portanto, e os laços, criam-se laços que têm a ver com dinheiro, têm a ver com interesse, com lucro, assim, que amanhã não existem. Amanhã desaparecem, porque amanhã está uma fábrica no Camboja a fazer bicicletas mais baratas do que aquelas que tu fazes na China, e eu vou comprar ao Camboja e já não compro à China. Portanto, isso, enquanto que tudo o que tem a ver com a cultura fica dentro das pessoas, vai criando raízes dentro das pessoas, vai aproximando as pessoas umas das outras, e depois vai aproximando através daquilo que é bonito, não é? Através daquilo que é belo, através daquilo que é importante, através daquilo que é moralmente correto, etc. Portanto, eu penso que a cultura é fundamental para a compreensão entre os povos. Esta compreensão aproxima-nos de quê? Faz-nos aproximar daquilo que nós somos mais
verdadeiros na nossa intimidade, que é seres humanos. E o ser humano tem sempre interesse por outro ser humano. Eu tenho sempre interesse por ti, enquanto ser humano. O contacto cultural permite-nos um desenvolvimento criativo gigantesco, porque eu passo a ter outras balizas para a minha criatividade. Não fico só nas balizas que a minha cultura me deu, tal como os chineses a mesma coisa. Também é um processo exatamente assim. O conhecimento do Ocidente também abre as perspectivas aos chineses, como o conhecimento da China abre as perspectivas aos ocidentais. E é nisso que eu aposto, é nisso que eu gosto e é isso que eu aposto. Últimas duas perguntas. Sempre dizemos que Macau tem um papel singular para ligar a China com os países de língua portuguesa. Como o senhor vê este papel em termos de efeitos verdadeiros? Já tem efeitos verdadeiros? Bom, é natural que Pequim, que o governo central, tenha designado Macau como uma ponte para os países lusófonos devido à experiência histórica de Macau. Portanto, sendo português uma língua oficial de Macau, portanto faz todo o sentido que o governo central tenha determinado em 2003, não é? A partir de 2003, a criação do Fórum Macau, que Macau seria uma plataforma para os países de língua portuguesa, o que foi excelente para Macau, foi excelente para a comunidade portuguesa aqui residente, porque ficámos, digamos, com mais uma razão para cá estar, para ajudar exatamente a construir pilares nessa ponte que vai ligar, digamos, a China aos países lusófonos e que Macau faz parte, ou é uma parte importante, é um tabuleiro, por assim dizer, nós somos os pilares dessa ponte. E nesse sentido foi muito importante. Foi feito tudo o que devia ter sido feito? Não. É natural também, porque Macau passou por um período de grande convulsão económica, nomeadamente com a liberalização do jogo. Portanto, até digamos que essa poeira a assentar, pouco mais foi feito do que, digamos, assistir ao desenvolvimento fantástico que Macau teve nos últimos 15 anos, por assim dizer. E, de tal modo, essa parte da ligação aos países lusófonos não foi talvez tão focalizada, que levou a que o governo central tivesse continuamente chamado a atenção do governo de Macau para a necessidade de fortalecer essas relações. Nomeadamente, a presença do presidente Xi Jinping aqui, penso que em 2014, posso estar enganado, mas penso que foi à volta de 2014, em que ele refere mais uma vez os dois grandes aspectos que é necessário fazer em Macau, que é, por um lado, a ligação aos países lusófonos, por outro lado, a diversificação económica, e depois a visita fundamental do primeiro-ministro Liu que tem um programa de 19 pontos e que levou o governo de Macau a implementar esse programa. Esse programa de 19 pontos nas relações com os países de expressão portuguesa, os países de língua oficial portuguesa. Portanto, isso nós vemos sempre aqui, assistimos é que sempre, parece-nos sempre que é o governo central que tem o maior papel, acaba por ter um papel fundamental para impulsionar estas relações. O que é pena, porque Macau devia assumir mais este papel, devia usar mais a comunidade portuguesa aqui residente, portanto as pessoas deviam ser talvez mais utilizadas para o cumprimento desse objetivo, para cumprir esse objetivo. E as coisas têm melhorado, mas mais devagar do que aquilo que talvez pudesse ser possível. Acho que é possível impulsionar mais e, sobretudo, começar a ligar mais à parte cultural e não nos limitarmos às relações entre empresas. Ou seja, o que eu acho que se devia fazer é muito mais, até porque esses países de expressão portuguesa muitas vezes não são países fortes economicamente. Alguns são, mas outros não são. E eu acho que é muito importante a troca de tecnologia, a troca de ciência, a troca de académicos. Era muito bom. Imagino que era a China a fazer comboios de alta velocidade em Angola. Como isso era importante para Angola, ter as ligações, em Moçambique a mesma coisa. Até o Brasil gostaria imenso de ter uma rede ferroviária digna de comboios, que não tem. Portanto, existe um campo imenso de possibilidades de partilha, mas eu acho que muito a nível científico, tecnológico, médico e académico, cultural, depois literário, artístico, etc. Eu acho que esses aspectos têm sido descurados, não se têm ligado tanto a esses aspectos, e eu acho que é um erro, porque esses são os aspectos que cimentam as relações, enquanto que a mera troca de produtos não cimenta nada.
ok, é útil para um determinado momento e é útil para 2 ou 3 empresários que ficam ricos à conta dessa cena, mas depois para as relações entre os povos, para as relações entre os países, acho que era importante desenvolver mais e, sobretudo, enverdar por uma área mais pessoal, mais ligada à cultura, mais ligada à troca científica, etc., académica. Todo esse aspecto de mais troca de tecnologia, trazer interconexão entre países e continentes, são tudo incluídos na iniciativa Síndrome Roda. E no final, como o senhor observa a interação entre Macau e a parte continental da China, seja na aplicação da política de um país, dois sistemas, é um conceito núcleo, e seja na integração das estratégias de desenvolvimento de Macau com o país todo? Eu acho que Macau tem cumprido o seu papel corretamente. Ou seja, o segundo sistema continua a funcionar em Macau e Macau tem demonstrado um grande amor à pátria, tem demonstrado que está 100% com a República Popular da China. E isto eu estou a falar dos dirigentes e estou a falar também da população. A população de Macau não tem nada a ver com a população de Hong Kong, porque a população daqui é diferente, é outra população, tem outro tipo de valores, tem outro tipo de objetivos, não é exatamente igual à população ali de Hong Kong. No entanto, Macau tem sofrido um bocadinho por as consequências do que se tem passado em Hong Kong. Nomeadamente a necessidade que o governo central teve de considerar determinadas limitações no acesso aos cargos políticos, nomeadamente quando diz que as pessoas têm que ser patriotas, etc. Eu acho normal, embora acho que isso em Hong Kong tinha uma aplicação, em Macau devia ter tido outra, que não teve, foi também generalizado de uma forma talvez um bocadinho exagerada. De qualquer modo, aqui o segundo sistema continua a funcionar, porque nós temos todas as garantias que nos foram dadas em 1999, continuam a existir. Há liberdade de imprensa, há liberdade de expressão, tem acesso a toda a internet, há liberdade de comerciar, portanto, aqui o sistema capitalista funciona em roda livre, até demais, não é? Estou aqui a ver o que se passa, mas até hoje não tive, como jornalista, não é? Não tive nenhum problema, não fui pressionado, não fui perseguido, portanto tenho feito o meu trabalho normalmente e continuamos numa boa, por assim dizer. Só do ponto de vista económico, a coisa está bastante má por causa do Covid e por causa das limitações à entrada de pessoas e da falta de dinheiro a circular em Macau que há neste momento por causa das restrições do Covid. De resto, tudo bem. E muito obrigada pela essa conversa muito rica e muito obrigada por o senhor Carlos Moraes José trazer a gente muitas visões importantes sobre esse intercâmbio cultural e interpessoal entre a China e os países de língua portuguesa. Muito obrigada, senhor. Obrigado, eu.